Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Penal e no vídeo de hoje nós iremos estudar sobre a decisão de pronúncia. Esse vídeo será apresentado por mim, Laís Amanda, e pela minha colega Bruna Brenda. A decisão de pronúncia é uma daquelas 4 decisões cabíveis ao término da primeira fase no procedimento do júri, sendo esta a única decisão que dá prosseguimento ao feito. A decisão de pronúncia ela está disposta no artigo 413 do Código de Processo Penal. Acompanha comigo a leitura aí no seu código. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação. Ou seja, o juiz verifica se há indícios de autoria e elementos suficientes de materialidade do delito. Caso essa denúncia seja aceita e esse réu seja pronunciado, os autos serão remetidos ao júri. E aí, mas qual é a natureza dessa decisão? Já que ela não vai julgar o mérito e ela apenas faz essa verificação para pronunciá-lo. A decisão de pronúncia possui natureza meramente declaratória, justamente pelo fato de ela não analisar o mérito da ação penal. Falando, ela é classificada como uma decisão interlocutória, mista, não terminativa. Interlocutória porque ela ocorre no curso do processo e não julga o mérito. Mista porque ela encerra uma fase, que é a primeira fase do tribunal do júri, ela põe fim a essa fase e, entretanto, dá início a uma nova fase, portanto ela é mista. E não terminativa porque o processo não se encerra com essa decisão. E é por essa razão que a decisão de pronúncia ela faz coisa julgada formal e não material, já que a decisão de pronúncia ela não julga o mérito da questão. Então, nada impede que o conselho de sentença ele tenha um entendimento diferente daquele que foi dado pelo juiz. Por exemplo, em considerar o crime doloso contra a vida em crime culposo. E o juiz ele percebe que o crime que foi apresentado na denúncia não equivale ao que foi narrado, aos fatos e às provas desde a primeira fase. O juiz ele pode, nesse momento, ele pode dar uma definição jurídica diversa da que foi apresentada na denúncia. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Neste caso, remete os autos para o MP no prazo de 5 dias e notifica-se a defesa. Esse é um caso chamado emendatio libellis. Se caso essa nova definição adotada pelo juiz for diversa de um crime doloso contra a vida, nesse caso ocorre a desclassificação e os autos serão remetidos ao juízo competente para julgá-la. No que se refere à fundamentação da decisão, a CF dispõe que toda e qualquer decisão deverá ser fundamentada sobre pena de nulidade. Isso está disposto no artigo 93, inciso 9. Porém, essa decisão ela não deve conter excessos, justamente para evitar um possível induzimento do júri. O parágrafo 1º do artigo 413 dispõe: a fundamentação da pronúncia limitará-se à indicação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Mas e as causas de diminuição de pena? Não devem conter na decisão de pronúncia? A resposta é não. O artigo 413 ele não menciona. Portanto, a doutrina entende que não é necessário que sejam apresentadas na decisão de pronúncia. Dos efeitos da decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia ela traz consigo aí inúmeros efeitos e um dos principais dela é a submissão do acusado a júri popular. Um outro efeito bastante importante aí é a limitação das teses da acusação em face do júri. Para que fique mais simples isso que eu acabei de falar anteriormente, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se A
for denunciado por crime de homicídio qualificado e posteriormente ele for pronunciado por crime de homicídio simples, ele poderá ser condenado pelo tribunal do júri por crime de homicídio simples. E um outro exemplo de efeito aí da decisão de pronúncia é a interrupção da prescrição. Essa hipótese ela está prevista aí no artigo 117 do Código Penal e diz que a decisão de pronúncia interrompe a prescrição. E agora, fugindo aí um pouco, dos efeitos da decisão de pronúncia, eu vou falar para você de forma simples, clara e rápida um ponto bastante importante que é cabível aqui na decisão de pronúncia, que é a possibilidade de ocorrer a intimação por edital. Porque, como sabemos, a regra é que a intimação seja feita de forma pessoal. Mas aqui na decisão de pronúncia, ele traz essa possibilidade lá no artigo 420 do Código de Processo Penal. Agora eu vou falar um pouco para vocês, também aqui ainda dentro do assunto da decisão de pronúncia, que é a chamada prisão por pronúncia. Essa prisão por pronúncia, ela não vigora mais hoje, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, ela não é mais abarcada pelo Código de Processo Penal e nem pelo Código Penal. E o que seria essa prisão por pronúncia, que era utilizada anteriormente? Bom, a prisão por pronúncia era a possibilidade de ocorrer a prisão se ocorresse a decisão por pronúncia. Era como se fosse um efeito automático. Ocorreu a decisão de pronúncia, ocorreria a prisão por pronúncia. Mas, como já dito anteriormente, essa prisão já não ocorre mais no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ela não há mais essa possibilidade que ela ocorra, porque, como bem sabemos, para que ocorra a prisão, são necessários que sejam seguidos todos os requisitos presentes no artigo 312 e 313 do Código Penal brasileiro. E, por fim, e não menos importante, eu vou abordar para vocês nessa aula de hoje qual é o recurso cabível na decisão de pronúncia. E esse recurso, ele está previsto lá no artigo 517, que é o recurso em sentido estrito, que é cabível na decisão de pronúncia, e ele diz que é cabível recurso em sentido estrito toda decisão, sentença ou despacho que pronunciar o réu. Bom, esse foi o assunto abordado na nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado de forma clara. Caso reste alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau!